Então, a gente vai começar falar sobre fisiopatologia e classificação do choque circulatório, tá? A gente está fazendo aula aqui para a equipe da UTI 8 e os outros colegas aí também das outros setores no Hospital Municipal, tá? De Foz do Iguaçu. Então, a definição de choque: o choque é uma condição ameaçadora à vida decorrente da má distribuição de fluxo de oxigênio, né? Que resulta, né? Tá errado ali, resulta em falência da oferta de oxigênio e o consumo de oxigênio, levando à hipóxia tecidual, né? Na verdade, resulta na falência entre esse equilíbrio, oferta e consumo de oxigênio, né? Então, o choque, ele é diferente da hipotensão, tá? A hipotensão é a pressão arterial sistêmica baixa, tá? Choque é, na verdade, a falência desse equilíbrio aqui, oferta e consumo de oxigênio. Então, a oferta de oxigênio, a gente usa essa sigla aqui, chamada DO2. Consumo de oxigênio, a gente usa essa sigla aqui, chamada VO2, tá? Então, o desbalanço entre DO2 e VO2, né, o desbalanço entre a oferta de oxigênio e o consumo de oxigênio leva à hipóxia tecidual. Então, se o organismo não for capaz de levar oxigênio, fazer uma oferta de oxigênio adequada, né, para um equilíbrio em relação à demanda de oxigênio, ao consumo de oxigênio do tecido, esse tecido vai começar a entrar em hipóxia e isso vai começar a levar a disfunções orgânicas, tá? Nos diversos tecidos. Então, o choque é desbalanço DO2 e VO2. É o desbalanço oferta e consumo de oxigênio. A gente já vai ver como é que a gente identifica isso. Hipotensão, ela é uma outra coisa, tá? Hipotensão é a pressão arterial baixa, tá? Hipotensão, ela não define choque. A hipotensão é uma condição frequente para o choque, tá? Mas não é obrigatória, inclusive, tá? A gente sabe que tem choque, inclusive, do paciente normotenso, o paciente com a pressão normal, ele pode chocar, o que é pouco comum, tá? É menos comum. Isso acontece, inclusive, nos pacientes que já são hipertensos prévios, né? Eles podem chocar com pressão normal, ou o paciente ainda não fez hipotensão, vai fazer, pode já começar a fazer desbalanço DO2, VO2 e pode começar a chocar com a pressão normal. Normalmente, a gente procura choque no paciente que está hipotenso, né? Que está com droga vasoativa. Mas são coisas diferentes, tá? Hipotensão é uma coisa, choque é outra coisa. Então, o choque, ele requer evidência da perfusão tecidual inadequada, tá? Então, quando a gente vê um paciente que está com a perfusão tecidual, a gente vai ver que tem vários parâmetros para identificar isso, né? Essa piora perfusional, o déficit perfusional. Quando o paciente tem uma evidência de perfusão tecidual inadequada, quer dizer que ele está tendo um desequilíbrio aqui entre o equilíbrio, está tendo um desequilíbrio DO2 e VO2, né? Ele perdeu aqui o equilíbrio DO2 e VO2, tá? A gente vai ver isso aqui agora. Então, o primeiro recado é que choque, na verdade, é hipoperfusão tecidual, tá? Choque é hipóxia tecidual. O desbalanço DO2 e VO2 não é hipotensão, são duas coisas diferentes. Para a gente falar sobre DO2, né? Então, DO2 é o delivery, né? A oferta de oxigênio nos tecidos. O DO2, a oferta de oxigênio, ela está relacionada ao débito cardíaco e o conteúdo arterial de oxigênio, tá? Então, se a gente for analisar essa fórmula, a gente vai ver que o débito cardíaco aqui ele está representando o fluxo e o conteúdo arterial de oxigênio representando o oxigênio, tá? Então, perfusão tecidual, ela é uma combinação aqui entre o conteúdo de oxigênio e o fluxo. Tem que ter fluxo sanguíneo e tem que ter conteúdo arterial de oxigênio, tá? O fluxo a gente vê principalmente através do débito cardíaco, né? Então, esses são os determinantes do DO2: débito cardíaco, consumo arterial de oxigênio. O consumo arterial de oxigênio ele é dado por essa fórmula aqui, que ninguém precisa decorar essa fórmula, tá? Só que é bom a gente entender o que é que tem nessa fórmula aqui do conteúdo arterial de oxigênio. Ela tem a saturação de oxigênio e a hemoglobina, nesse canto da esquerda aqui. Isso aqui representa o oxigênio que está ligado à hemoglobina. E tem esse outro braço aqui, que é o PO2, né, que é o oxigênio dissolvido no plasma. Então, o oxigênio ele pode estar ligado à hemoglobina ou dissolvido no plasma. Isso aqui determina o conteúdo arterial de oxigênio, tá? E os determinantes do débito cardíaco, eles já são relacionados mais ao fluxo, né, sanguíneo, e eles são a pré-carga, que é basicamente o volume estressado, né, o volume estressado ou o volume sanguíneo que está chegando ali no coração direito através do retorno venoso, a contratilidade, que é a força de contração cardíaca, a pós-carga, né, que é a força que o coração tem que vencer para empurrar o sangue no sistema arterial, e a frequência cardíaca também é um determinante do débito cardíaco, tá? Então, pré-carga, contratilidade, pós-carga e frequência cardíaca. E o conteúdo arterial de oxigênio está relacionado ao oxigênio dissolvido no plasma e ao oxigênio ligado à hemoglobina. Então, se o nosso paciente está precisando aumentar a oferta de oxigênio, é em um desses componentes aí que a gente vai mexer
e a gente vai ver hoje aí como é que a gente sabe o que é que está errado, o que é que pode ser otimizado para o paciente melhorar o DO2, né? Melhorar a oferta de oxigênio. Então, mas esses são os determinantes da oferta de oxigênio, do DO2, tá? Já o VO2, né? O VO2 ele é determinado pelo débito cardíaco também, só que a diferença entre o oxigênio arterial e venoso, né? A diferença de oxigenação do sistema arterial e do sistema venoso, isso aí vai dar para a gente o consumo de oxigênio. O consumo de oxigênio está relacionado a essa taxa de extração de oxigênio aqui, que a gente chama de TEO2, tá? Que ela está, inclusive, bem relacionada à oxigenação venosa central, né? Ela está relacionada à saturação venosa central, desculpa. Está relacionada à saturação venosa central, que é aquela que a gente mede aqui no átrio direito, né, na ponta do catéter central. E qual que é a lógica aqui do consumo de oxigênio, né? Se você tem o VO2 dividido pelo DO2, a gente tem aqui a taxa de extração, que é quando o oxigênio ele sai do sistema. Tem uma imagem para representar isso aqui, rapidinho. Quando o oxigênio ele sai aqui nos pulmões, no sistema arterial, né? Os pulmões oxigenam o sangue e ele sai aqui no sistema arterial, tá? No sistema arterial, ele começa a ser distribuído pelo corpo aqui, já tem as arteríolas, já tem um monte de artéria aqui para o coração, artéria saindo da aorta, e aí esse conteúdo sanguíneo é levado aqui para os tecidos a partir do momento que ele sai do coração esquerdo, tá? E depois ele vai passar por todo o sistema arterial, ele vai passar por todos os capilares sanguíneos aqui, depois ele vem recolhido pelo sistema venoso e vai chegar aqui no coração direito, tá? O momento em que o sangue está maximamente oxigenado é logo na hora que ele sai aqui do pulmão e para entrar no coração esquerdo, tá? E o momento que o sangue está minimamente oxigenado, né, que já foi extraído o máximo do oxigênio, é na hora que ele volta aqui no coração direito e entra na artéria pulmonar aqui para entrar pelo pulmão, tá? Então, a diferença entre o oxigênio que sai aqui do sistema arterial e o que volta aqui para o sistema venoso é o que a gente chama de taxa de extração de oxigênio, tá? A taxa de extração de oxigênio ela está diretamente relacionada a algumas coisas que a gente vai falar aqui sobre a questão do choque, tá? Quando o organismo ele está ávido por oxigênio, o débito cardíaco está inadequado, por exemplo, o corpo começa a ter uma taxa de extração de oxigênio maior, né? Isso que a gente vai ver logo adiante. E o conteúdo venoso de oxigênio é igual aqui, só que saturação venosa, né, e pressão venosa de oxigênio, tá? Mas a fórmula é análoga. Vamos entender melhor essa questão aqui agora por esse gráfico, tá? Então, para compreender o processo de choque de hemodinâmica, tem que entender esse gráfico aqui. É muito importante compreender essa lógica aqui para poder entender o paciente, tá? Então, aqui nesse eixo aqui está a oferta de oxigênio, tá? Que é o VO2, e aqui nesse eixo aqui está o consumo de oxigênio. Desculpa, aqui está a oferta de oxigênio, tá? Que é o DO2, e aqui nesse outro eixo aqui está o consumo de oxigênio, tá? Então, o nosso DO2, que é a nossa oferta de oxigênio, ela está sobrando aqui, ó. A gente tem, no nosso estado basal, a gente tem oferta de oxigênio muito a mais do que a gente consome, tá? Então, a gente está aqui nesse ponto aqui do gráfico, vocês estão vendo na ponta do mouse aí, a gente está aqui nesse ponto do gráfico aqui, a gente oferta muito mais oxigênio do que o corpo precisa para consumir. Tanto é que a nossa taxa de extração de oxigênio ela é baixa, tá? A nossa taxa de extração de oxigênio aqui, ó, ela é baixa porque o corpo não está precisando aumentar essa taxa porque ele recebe oxigênio suficiente, tá? Se a gente começar a reduzir a nossa oferta de oxigênio, o gráfico começar a caminhar para a esquerda aqui, a gente começar a caminhar aqui para a esquerda para cá, a gente vai começar a reduzir a nossa oferta de oxigênio e a gente vai começar a aumentar a nossa taxa de extração de oxigênio, né? Então, a taxa de extração vai aumentando aqui, a oferta começa a reduzir, só que o consumo ainda não reduz. A gente não chegou nesse ponto aqui que o organismo começa a reduzir o consumo de oxigênio, porque até aqui só o aumento da taxa de extração está sendo suficiente para manter o equilíbrio DO2 e VO2, né? Para manter o equilíbrio oferta e consumo de oxigênio. Até chegar nesse ponto aqui, né, que a gente chama de DO2 crítico, tá? Esse ponto, que é o DO2 crítico, é o momento em que a taxa de extração de oxigênio ela não consegue mais aumentar. O corpo não consegue extrair mais oxigênio do que esse ponto aqui, tá? Então, o organismo começa a reduzir o consumo de oxigênio também. E começa a fazer metabolismo anaeróbio aqui. Então, começa a produzir lactato, está representado aqui pelo lactato, tá? Mas o corpo começa a entrar em outras vias aí de produção de energia que não as do oxigênio, tá? Então, a gente não tem mais oxigênio suficiente agora, o corpo começa a fazer produção de energia de modo anaeróbio aqui, nesse ponto aqui do DO2 crítico, tá? E aqui o nosso paciente ele começa a ficar mal perfundido, que a gente chama.
Ele começa a perder o equilíbrio, né, DO2 e VO2, ele começa a perder perfusão tecidual, começa a fazer disfunção orgânica, tá? E começa a subir lactato. Então, percebo que a partir desse ponto, quando o VO2 começa a reduzir, o paciente entra aqui nessa curva aqui, ó, nesse momento da curva, que é onde a gente encontra o nosso paciente em choque, tá? Quando o nosso paciente está nesse momento aqui dessa curva, o nosso objetivo é jogar ele para cá de novo, tá? É igual pensar isso aqui, uma ladeira, o paciente está aqui descendo a ladeira, a gente quer jogar ele de volta aqui para cima, para trazer ele, além do DO2 crítico, que é esse platô aqui, onde a gente consegue consumir oxigênio de modo saudável, sem necessitar do metabolismo anaeróbio, sem necessitar de produzir energia de outras formas, tá? E sem faltar oxigênio para os tecidos, né? Então, o que a gente tem que fazer para trazer nosso paciente para cá de novo? A gente tem que aumentar o DO2, tá? A gente tem que aumentar nosso DO2 para trazer nosso paciente para cá. Alguma coisa na doença do paciente levou ele a reduzir o DO2, tá? Levou ele a reduzir a oferta de oxigênio. Isso pode ser uma condição diretamente relacionada ao coração, por exemplo, que reduziu a contratilidade. Isso pode ser alguma coisa que está obstruindo a saída de sangue, obstruindo a ejeção sanguínea, por exemplo, um choque obstrutivo, a gente vai comentar. Isso pode ser uma vasoplegia muito importante, um choque séptico, um choque alérgico, tá? Uma inflamação vascular muito grande que inflamou tanto a circulação que adoeceu a microcirculação e a gente não consegue ofertar oxigênio lá. Isso pode ser por uma hipovolemia importante, né? Se a gente reduzir o conteúdo sanguíneo dos vasos, a gente também não vai conseguir ter um débito cardíaco adequado. Alguma coisa reduziu a oferta de oxigênio do paciente ou então também aumentou o consumo, tá? O choque ele pode ser por via mista também aí, se a gente reduzir a oferta ao mesmo tempo que a gente aumenta o consumo, também o paciente vai entrar mais rápido aí no DO2 crítico. A sepsia é um exemplo disso, né? O corpo está precisando lutar contra uma agressão inflamatória e infecciosa e ao mesmo tempo ele reduziu a oferta, tá? Então, a relação inadequada de DO2 e VO2, né, eleva a taxa de extração de oxigênio até um limite crítico aqui de 50% a 60%, quando o DO2 crítico ultrapassa aí o limiar e ele passa a limitar o consumo de oxigênio, né, que é o VO2. Então, ocorre o aumento do metabolismo anaeróbio. Tá? Beleza. Como é que a gente identifica o paciente que está com um desbalanço DO2 e VO2? Né? Como é que a gente identifica o paciente que está mal perfundido, que ele está chocado, né? O paciente que tem um desbalanço de oferta e consumo de oxigênio, ele entrou no metabolismo anaeróbio, ele está tendo hipóxia tecidual. Isso não é identificado com hipotensão, tá? Hipotensão não é sinônimo de choque, tá? Então, a primeira coisa para a gente perceber é o seguinte: o paciente, às vezes, ele está hipotenso só, ele está só com a pressão baixa, a gente coloca na hora, o paciente normaliza a pressão e ele está bem perfundido, tá? Ele não subiu o lactato, ele não está com o tempo de enchimento capilar alargado, ele não está com desbalanço entre TO2 e VO2. Esse paciente só está hipotenso. Caso você deixe o seu paciente hipotenso, ele vai chocar, tá? São duas coisas diferentes. Se a gente deixar o nosso paciente hipotenso por horas, né, ele vai entrar em choque. Ele vai entrar em desbalanço DO2 e VO2, porque a hipotensão ela vai reduzir o débito cardíaco. E aí o paciente reduzindo o débito cardíaco, ele vai entrar naquele desbalanço que a gente colocou, tá? Só que são duas coisas diferentes. Então, como é que a gente identifica o paciente que está mal perfundido? Dois parâmetros são os principais, né, que é lactato e o tempo de enchimento capilar. Esses são os principais parâmetros. Dá para citar um estudo aqui chamado Andromeda Shock, tá? Esse estudo foi publicado no JAMA há alguns poucos anos atrás. Ele comparou aí o lactato e o tempo de enchimento capilar e seguiu os pacientes utilizando ou um ou outro, tá? Para identificar choque. E a mortalidade foi semelhante, os pacientes tiveram sofas aí semelhantes ao longo do internamento, ou seja, os dois parâmetros, um parâmetro não se mostrou inferior ao outro. Tá? Eles estavam tentando testar aí se a perfusão, o tempo de enchimento capilar era inferior ao lactato para seguir os pacientes com choque, e não foi demonstrado isso, tá? Foi demonstrado aí que não é inferior. Então, a gente utiliza esses dois parâmetros principalmente aí, tá? Esses são os principais. A gente utiliza outros parâmetros, né, como oligúria, né? Aqui está oligúria, hipotensão, rebaixamento do nível de consciência. Normalmente o paciente está mal perfundido, o cérebro está consumindo pouco oxigênio e o paciente começa a ter alteração de nível de consciência, rebaixar, ficar confuso. Ataque cardíaco reflexa, então o coração aumenta a frequência na tentativa de melhorar o débito cardíaco
de modo reflexo, tá? Mas nada disso aqui é suficiente para a gente identificar, diagnosticar choque, né? Se vocês forem ler livro de trauma, livro relacionado à hemorragia sanguínea também, eles já vão colocar aqui as classes do choque, já vão dizer que o paciente que está taquicárdico, está confuso, a gente já tem que começar a interpretar como choque, e tem, tá? Só que para a gente diagnosticar choque hoje, os parâmetros principais são a elevação de lactato e tempo de enchimento capilar. Só para citar um outro exemplo também, o estudo que fundamentou o SOFA, né, que é o Sepsis 3, aquele estudo que foi feito em 2016, que mudou o diagnóstico de sepsis. O choque séptico é definido como sepse mais o lactato elevado, tá? Num paciente que está com disfunção cardiovascular mais lactato elevado. Então, SOFA de sepse mais hipotensão pulmonar mais o lactato elevado para definir choque séptico, tá? Antigamente, até uns anos atrás, choque séptico era definido como sepse com hipotensão refratária a fluido, tá? Mas isso a gente já sabe, já entendeu aqui agora que isso não é choque, tá? Isso é hipotensão, isso é sepse com hipotensão, só, não é choque séptico, tá? Choque séptico, o paciente tem que ter choque, tá? E choque é isso que a gente está vendo aqui agora, desbalanço DO2 e VO2. Então, beleza, os principais parâmetros, hiperlactatemia e tempo de enchimento capilar alargado, tá? O tempo de enchimento capilar, ele é para ser medido, né, na mão, tá? Idealmente. Se você não medir ele na mão, pacientes que são negros, que têm a pele muito escura, às vezes a gente tem dificuldade de medir na mão também, ou pacientes que estão com coloração da pele diferente, que estão com hematomas, ou paciente que não tem a mão. Você pode medir o tempo de enchimento capilar também na patela, tá? A patela é um bom local para você medir o tempo de enchimento capilar, só que o melhor lugar é na ponta do dedo aqui na mão, né? Na face digital aí do dedo. Não é para medir na unha, tá? Não é na unha, na face da unha, na face anterior da mão mesmo, tá? Do dedo. E, idealmente, é para ser apertado por 15 segundos, tá? Idealmente, a gente tem que fazer ele com a lanterna e tem que fazer com o cronômetro. Mas ninguém faz com lanterna e com cronômetro. Aí, às vezes, a gente aperta assim, mal apertado. Se você fizer de modo correto e fizer com cuidado, aumenta a acurácia do teste, tá? Nada disso aí tem acurácia 100% para definir choque, tá? Porque o paciente ele pode estar com a mão fria, por exemplo. Se você botar a mão na água gelada ou deixar a mão no ar-condicionado, ou o paciente que fica ali descoberto, né, quando está sedado, a mão dele fica para o ambiente e fica fria. Isso pode confundir você, tá? Você achar que aquilo o tempo de enchimento capilar está alargado porque o paciente está chocado e é só porque a mão dele está fria mesmo, tá? Então tem que ter cuidado com isso. Nada disso aí é padrão ouro para definir. Esses dois são os principais, tá? Então, o tempo de enchimento capilar, o ideal é a mão acima do nível do coração, apertar por 15 segundos, tá? Na face anterior aí do dedo, e idealmente de lanterna, idealmente com cronômetro, porque os 3 segundos da sua cabeça não é 3 segundos do relógio, é diferente, tá? O 3 segundos da minha cabeça é diferente de 3 segundos da sua, é diferente, na verdade, do tempo real, tá? O nosso cérebro engana em relação ao tempo. E vale ressaltar que o tempo de enchimento capilar normal, hoje, ele é 4,5 segundos, tá? Tem vários estudos sobre microcirculação e que redefiniram essa questão do tempo de enchimento capilar normal. Hoje, a gente sabe que é 4,5 segundos, tá? Não é mais 3 segundos. Idealmente, a gente quer ele menos de 3 segundos. A partir de 4, a gente já fica de olho ali se realmente não é choque. Mas o normal é até 4,5 segundos, tá? Vale ressaltar também em relação ao lactato. O lactato, a gente tem uma aula só sobre lactato, tá? É muita coisa sobre lactato, mas o lactato ele tem diversas patologias que elevam o lactato, não é só choque, tá? Esse lactato, a gente discute às vezes, esse lactato é perfusional ou não é perfusional? A gente olha na UTI o paciente com lactato alto e fala, eu acho que esse lactato não é perfusional, porque tem outras causas de elevação de lactato, principalmente as causas de baixo clearance, tá? Então, um paciente hepatopata, um paciente que está com doença renal, e um paciente que está com intoxicação, por exemplo, por metformina, que fez uma acidose lática, paciente que está com deficiência de vitamina B1, tá, que eleva o lactato, etilista, tem lactato por doença neurológica, tá, AVC isquêmico, crise convulsiva, classicamente eleva o lactato. Tem várias causas de elevação de lactato que não são perfusionais, não são do choque, tá? Você tem que saber encaixar a elevação de lactato num contexto clínico e aí você vai interpretar ela como choque, tá? Não é um parâmetro absoluto, porque tem várias outras causas de elevação de lactato. E, além disso, a acurácia do lactato ela diminui a partir de 12 a 24 horas do choque. Então, lá para o segundo, terceiro dia, num paciente chocado, persistentemente chocado, você já pode abandonar o lactato, porque não dá mais para usar o lactato como um parâmetro perfusional.
O lactato é um parâmetro perfusional muito bom para as primeiras horas do choque, tá? 6 horas, 12 horas, até no primeiro dia do choque. Ele é um parâmetro muito acurado. O clearance dele, inclusive, está relacionado à redução de mortalidade absoluta de modo independente, tá? Só que a partir do segundo, terceiro dia também perde a acurácia. Ainda assim, são os dois parâmetros que a gente usa principais, encaixando junto com todos esses outros parâmetros aqui. Então, o base excess ele pode ser usado como um parâmetro perfusional, tá? A saturação venosa central de O2 pode ser usado como um parâmetro perfusional também. Até 2001, né, o protocolo Rivers usava isso aí como um parâmetro direto para indicar inotrópico, mas totalmente já foi derrubado isso há muito tempo. Não é para usar esse VO2 para indicar dobutamina, isso é uma conduta de 20 anos atrás, tá? A gente usa a saturação venosa central de O2 como um parâmetro de desbalanço de O2 e VO2 indireto, tá? Então a gente pode usar como um parâmetro perfusional também encaixado no contexto clínico. Isoladamente não tem nenhuma acurácia. Se a gente pegar aqui o sangue de todo mundo que está assistindo a aula aqui e medir, alguém vai estar com SVO2 baixo, por exemplo, e não está chocado, tá? Então a acurácia não é boa para a gente indicar sozinho, mas a gente utiliza junto no contexto, tá? Se você está na dúvida, se o paciente tem choque, pode usar o SVO2, pode usar também o gap de CO2, né? Que é a diferença vênula arterial de CO2, que a gente chama, o gap de CO2. Também é um parâmetro perfusional indireto, principalmente no início do choque. A gente pode usar o gap de CO2 também, tá? Que é o CO2 arterial menos o CO2 venoso. Ele, quando está mais alto, a gente usa como um parâmetro de déficit de fluxo, tá? Principalmente. Outro parâmetro muito bom é o Motley, né? Que é o livedo reticular, tá? O livedo reticular, vários pacientes têm livedo reticular por outras patologias, tá? Livedo reticular é essa pele moteada que a gente chama aqui, né? E ele pode, inclusive, ser feito em um score aqui de graus, né? Então, se ele tiver só na patela, grau 1, se ele for avançando aqui para o joelho, grau 2, se ele pegar a perna inteira, aí já vai aumentando o grau do livedo reticular. Isso aqui é sinal de má perfusão, mas tem diversas doenças reumatológicas, inclusive, que dão livedo reticular, tá? SAF, por exemplo, é muito comum a gente pegar paciente aí com SAF e tá com livedo reticular e está bem, o paciente não está chocado, nada disso. Várias patologias dão livedo reticular, mas o choque também dá, tá? E vale ressaltar que o paciente chocado, que está com livedo reticular, ele muito provavelmente ele é fluido responsivo. Tá? Então, o livedo reticular ele tem uma correlação enorme também com a fluido responsividade. O gradiente de temperatura também é um parâmetro que a gente pode utilizar. O gradiente de temperatura é a diferença entre a temperatura central do corpo e a temperatura periférica. Tá? Você pegar o paciente com a mão fria e o centro do corpo quente, isso também pode ser um parâmetro de choque. Tá? Então, a gente utiliza, dentro de um contexto clínico, né, esses parâmetros todos aqui em conjunto para definir que meu paciente está chocado, tá? Ele está mal perfundido. Tá? Então, isso é o que a gente fala de perfusão. Tem que ter cuidado porque o termo de perfusão já foi meio banalizado no prontuário. Né? Então, muita gente fala, o paciente está com perfusão ruim, está com perfusão ruim. É melhor não escrever isso aí, porque se você está dizendo que o seu paciente está mal perfundido, significa que ele está chocado, significa que você tem que correr para otimizar a perfusão dele, porque ele está chocado. Então, não é uma boa a gente dizer, né, meu paciente está com mal perfundido, não banalizem esse termo. Se o paciente está mal perfundido, tem que ter certeza do que está falando, porque isso aí é indicativo de choque, tá? O paciente pode até estar com a mão fria, ele pode até estar com o tempo de enchimento capilar largado porque a mão está fria, tá? Mas não é bom a gente falar que o paciente está mal perfundido, porque a perfusão da microcirculação, perfusão periférica, é o que a gente usa para definir choque, tá? Então, eu acho bom aí a gente ir mudando isso. Quando a gente vê no prontuário, a gente acaba tirando ali. Às vezes a pessoa não viu o paciente bem, não examinou bem, sabe? E aí banaliza o termo, coloca que está mal perfundido, igual colocar pupila isofoco, né? Cada vez que você olhar a pupila isofoto no prontuário, uma vez o cara olhou. As outras 9 ninguém olhou nada, mas foi ali, colocou pupila isofoto. Então tem que ter cuidado com o exame físico do paciente. Tá? Tem que olhar com cuidado, porque uma vez que você definiu que ele está mal perfundido, você tem que tomar medidas, tá? Se isso encaixado num contexto clínico, certo? Beleza. Então, a gente definiu que o nosso paciente está mal perfundido. Se o nosso paciente está mal perfundido, ele está com desbalanço DO2, VO2, ou seja, eu não estou conseguindo entregar oxigênio suficiente para o consumo corporal, eu começo a ter disfunções orgânicas. Né? Então, vários sistemas orgânicos eles vão abrir disfunção por causa da hipoperfusão. Tá? Sistema nervoso central, coração, pulmões, rins, trato gastrointestinal, fígado, sistema hematológico e alterações metabólicas diversas, eles vão ser
dados através da má perfusão, tá? Uma coisa importante é o seguinte, o choque, no início do choque, ele é muito mais fácil de ser otimizado. Se você flagrar um choque nas primeiras horas e você tentar otimizar a perfusão do paciente, quanto mais rápido a perfusão dele for otimizada com volume, ou com inotrópico, ou com desobstrução do que ele tem, ou com o que quer que seja para melhorar a perfusão dele, mais fácil é de reverter o choque. Quanto mais tempo o paciente fica chocado, mais difícil de reverter o choque, porque mais tem disfunção orgânica, mais tecido vai entrar em falência, tá? E mais difícil é de reverter o choque, tá? Quanto mais tempo chocado o paciente, pior para ele a longo prazo. Onde é que a gente vê o paciente ficando chocado? Muito, né? Em locais que a pessoa não consegue reconhecer que o paciente está chocado, unidade de baixa complexidade, né? Médicos destreinados que às vezes não reconhecem que o paciente chocou, ou plantão noturno, né? Plantão de noite em qualquer lugar, às vezes o paciente dorme de manhã cedo, quando a pessoa pega o plantão, o paciente está chocado lá, o paciente perdeu preciosas horas aí no plantão da noite, porque o médico da noite estava cansado, não viu, ou tinha muita gente, tá? Tinha muito paciente. Não pode, isso não pode acontecer, porque quanto mais tempo leva para otimizar a perfusão, pior é o paciente ter menos chance de voltar, de retornar a perfusão, tá? Então, viu o choque, a gente tem que partir para cima do choque para normalizar a perfusão do paciente o mais rápido possível, tá? Vamos ver como. Esse pesquisador chamado Weil, né, em 1967, ele definiu os choques em 7 tipos, né? Depois de uns anos, o próprio Weil, depois ele reduziu em 4 grupos. Tá? Então, a gente tem 4 grupos de choque, né? São o choque hipovolêmico, o choque cardiogênico, choque distributivo e choque obstrutivo. Então, a gente tem que procurar, assim que a gente pegar um choque circulatório, a gente tem que tentar classificar um desses 4 grupos. As causas de choque, né? Então, quais são as causas de choque distributivo? Choque séptico, anafilático, insuficiência adrenal e choque neurogênico. Todos esses aqui são choques distributivos. Choque obstrutivo, então pneumotórax hipertensivo, tamponamento cardíaco e o TEP, tá? O TEP de alto risco, que antes era chamado de TEP maciço, hoje chama-se de TEP de alto risco, o TEP que faz o paciente chocar, tá? Choque hipovolêmico, né, por hemorragia, trauma, hemorragia digestiva, ruptura de um vaso grande, né? Perdas gastrointestinais, desidratação muito grave, a pancreatite aguda, né? A pancreatite faz um choque hipovolêmico, mas pode fazer um choque distributivo também por inflamação. Hepatopatia e ascite, né? Por que eu coloquei isso aqui? Porque o paciente hepatopata com grandes acíticos ou hepatopatas que são muito anasarcados, normalmente eles já são hipovolêmicos no intravascular. Então, qualquer agressão inflamatória, esse paciente ele fica hipovolêmico no primeiro dia, até restaurar a volemia dele ou até normalizar a, a doença que está na vasculatura dele, né? O hormonal ou o que é que seja. Mas o hepatopata, ele normalmente ele é hipovolêmico no intravascular, tá? Apesar de ser um paciente hipervolêmico como um todo, né? Ele está mal distribuído, então o paciente tem edema difuso, normalmente no intravascular ele está hipovolêmico. Grande queimado, né? Também faz um choque hipovolêmico. Choque cardiogênico, né? O principal caso é o infarto, né? Agudo do miocárdio, mas o paciente também pode fazer uma perimiocardite, ele pode fazer uma miocardite aguda, né? Ele pode fazer as miocardiopatias agudas, por exemplo, um tacote tubo, taquicardiomiopatia, tá? E a insuficiência cardíaca também grave aí com perfil de baixo débito, tá? Também pode fazer choque cardiogênico. Então a gente tem que tentar pegar a doença do nosso paciente, examinar ele todo e de preferência passar um ultrassom beira-leito e fazer um eco beira-leito para identificar qual é o grupo de choque que meu paciente se encontra, tá? A gente tem, por exemplo, aqui as características desse tipo de choque, né? Então, no choque hipovolêmico, onde é que está o problema do choque hipovolêmico? É nas pressões de enchimento, né? O paciente está com pouco conteúdo arterial de oxigênio, ele está, na verdade, com baixo volume estressado, né? Arterial e venoso, ele está com pouco conteúdo vascular, então ele tem baixas pressões de enchimento, por isso o débito cardíaco dele está baixo, tá? Porque ele tem a pré-carga reduzida, né? Como a gente viu lá no primeiro slide. E ele está com a resistência vascular sistêmica alta para compensar, tá? O paciente com choque cardiogênico, o problema dele está aqui, né, no débito cardíaco, então ele tem um débito cardíaco baixo por causa da contratilidade dele, que é baixa, que está ruim, né? E por isso ele baixou o débito cardíaco. Ele tem as pressões de enchimento altas, né? E ele também tem a resistência vascular sistêmica alta para compensar também. Já o choque distributivo, o problema dele está aqui na resistência vascular sistêmica, então normalmente é alguma doença que adoece a circulação,
né? Então adoece o próprio vaso, adoece a própria circulação, e a resistência vascular sistêmica fica, no início, ela fica alta, depois ela fica baixa, e o paciente fica vasoplégico, né? Um choque vasoplégico, e ele tem um débito cardíaco também reduzido no início por causa da baixa pré-carga, tá? Então é bom entender isso aqui, ó. O paciente com choque distributivo, no início, o débito cardíaco dele é baixo, tá? Por causa da pré-carga dele que é baixa. Então, todo choque distributivo, no início, ele comporta-se como um choque hipovolêmico. Todo choque distributivo vasoplégico, no início, ele comporta-se como um choque hipovolêmico. Depois que você faz ressuscitação volêmica, o débito cardíaco do paciente ele fica, inclusive, alto, tá? Ele fica até alto. E as pressões de enchimento elas são baixas ou normais depois que você normaliza a volemia, tá? E o choque obstrutivo, né? As pressões de enchimento é que são altas, né? Porque o paciente tem alguma causa de obstrução. O débito cardíaco ele é baixo por causa da pós-carga ou da contratilidade, né? Que está prejudicado. E a resistência vascular sistêmica alta porque a microcirculação ainda não adoeceu, o paciente está fazendo compensação, né? Está fazendo vasoconstricção para fazer compensação. É bom ressaltar o seguinte: todo choque ele se perpetua num choque distributivo. Se você deixar qualquer choque desses aí, que não é o distributivo, qualquer um dos outros três, ele perpetuar, o paciente ficar mal perfundido, no final vai virar um choque distributivo. Tá? Por exemplo, um pneumotórax. Foi feito um pneumotórax no paciente, o paciente chocou por causa do pneumotórax, e a nora aumentando, o paciente mal perfundido, disfunção orgânica, e não foi otimizado perfusão, não foi desobstruído o paciente. Depois de umas horas, depois de um dia, o paciente vai ter, além do choque obstrutivo, ele também vai ser um choque distributivo, tá? Porque qualquer choque, ele depois adoece a microcirculação, né? Pelos motivos que a gente já viu agora, então, por desbalanço de O2, VO2, hipóxia tecidual, e ele também vira um choque distributivo. Então, o seu objetivo é normalizar logo a perfusão e restaurar o que está errado, a causa do choque, para o seu choque não perpetuar e não virar um choque misto distributivo também. Então, algumas características aqui, né? Então, o choque obstrutivo, ele vai ter, pode ter estase jugular sem edema pulmonar. Então, você vai ver o paciente com estase das vias jugulares, mas ele não tem doença no coração esquerdo, então ele não faz edema pulmonar, ele pode não fazer, tá? Ele pode ter um tamponamento pericárdico, né, com abafamento de bulha, derrame pericárdico com comprometimento hemodinâmico, né, que se você olhar no ultrassom, com compressão das câmaras direitas. O paciente pode ter um pneumotórax hipertensivo, né? Então, murmúrio vesicular abolido, a traqueia desviada. A ultrassom, você vai ver também o paciente com sinal da estratosfera no ultrassom, né? Pode ver o ponto pulmonar, que é aquele Lang point. A gente tem uma aula de ultrassom pulmonar, tá? Em separado. E o padrão A no ultrassom, sem deslizamento pleural. Assim que a gente identifica pneumotórax no ultrassom. A gente observa que o paciente não tem deslizamento pleural, padrão A, sinal da estratosfera, e você encontra o ponto pulmonar, tá? Mas no exame físico você pode ver também através da traqueia desviada e do murmúrio vesicular abolido. No raio-x também você vai ver o pneumotórax, tá? Você pode encontrar também um TEP, tá? Como choque obstrutivo. Você vai ter o ventrículo direito dilatado e hipocinético, e vai ter falha de enchimento lá na angiotomografia. E o paciente pode estar com jugulares dilatados e pode estar com a veia cava dilatada ou pode não estar também, tá? Se ele tiver hipovolêmico, por exemplo, ele pode não estar com esses vasos dilatados ou pode estar. Já o choque distributivo é aquele choque, o séptico, o choque alérgico ou o choque da insuficiência adrenal, tá? Na fase inicial, o paciente tem baixa resistência vascular sistêmica periférica, né? Então, extremidades quentes, vasodilatadas, né? Depois o paciente começa a ficar com extremidade fria também e mal perfundido, você começa a ver pelas extremidades. Por isso que o lactato é importante também nas primeiras horas, na fase inicial, tá? O débito cardíaco do paciente pode estar normal ou aumentado, né? Normalmente vai estar aumentado. Nas primeiras horas vai estar reduzido o débito cardíaco por baixa pré-carga, tá? Então, depois que o paciente for ressuscitado, ele vai ter o débito cardíaco aumentado porque ele não tem doença no coração. As pressões de enchimento do ventrículo esquerdo vão estar normais ou diminuídas no início, tá? O coração vai estar hipercinético e você vai ter evidência de que não tem, né, tem ausência de choque obstrutivo, hipovolêmico e cardiogênico. Como é que a gente faz diagnóstico de choque distributivo? Principalmente o contexto clínico, mas afastando os outros, né? A gente afasta o cardiogênico, afasta o obstrutivo, afasta o hipovolêmico, você vai sobrar com o distributivo, antes de afirmar que todo choque é sepse, tá? Nem tudo que entra na hora e o paciente choca é sepse.
tá? Tem que prestar atenção que tem outras causas. E a pressão diastólica baixa, normalmente, ela é uma evidência também de choque vasoplégico, tá? Porque ela correlaciona-se com vasoconstricção. Então, a questão do choque distributivo, o paciente pode estar com pressão sistólica, ele pode estar com baixa pressão arterial média, principalmente a forças da pressão diastólica. O choque neurogênico, ele é um subtipo específico do choque distributivo, né? A gente vai ver isso aí com um paciente que teve um TRM, ele teve um traumatismo raquiomedular, ou um TCE grave, né? Ou então um paciente que caudalizou anestesia caudalizou a RAC do paciente, tá? Ele pode fazer um choque neurogênico também. O paciente faz uma vasodilatação importante, né, com disfunção autonômica, com ausência de taquicardia. Essa é a característica principal do choque neurogênico. É o paciente que faz um choque com bradicardia sinusal ou um choque sem taquicardia, tá? Isso chama atenção para um choque neurogênico. A pele do paciente é quente e seca, né, porque ele perde o tônus simpático. E o cardiogênico, normalmente a gente tem uma história clínica sugestiva, né, de um paciente que já tem sintoma de insuficiência cardíaca, ele já tem sintoma de infarto. O paciente pode não ter história, a gente já pegou vários pacientes que chegaram em choque e todo mundo acha que é sepse, às vezes, né, olhando por cima, assim, parece sepse. Quando a gente põe o ultrassom do paciente, a gente já pegou paciente com cardioplegia importante, tá? De várias etiologias, não é incomum. Mas o mais comum é a gente achar que o paciente tem um choque cardiogênico e ele não tem choque cardiogênico. Então, o mais comum é a gente ver paciente usando inotrópico sem necessidade de usar inotrópico, tá? Porque normalmente é um choque séptico. Normalmente é um choque vasoplégico, que é o mais comum, e o paciente não está precisando de inotrópico, coisa nenhuma. E normalmente a gente vê ele ali com dobutamina caindo, tá? Fazendo um parêntese, no choque séptico, muito dificilmente o paciente evolui com choque cardiogênico. É bem incomum a sepse fazer disfunção cardíaca importante o suficiente para o paciente fazer um choque cardiogênico. Tá? Para você colocar um dobuta dentro de um hospital que tem ultrassom, que tem eco, o ideal é que você faça o eco e olhe o coração do paciente antes de indicar a dobutamina empírica, tá? Porque a dobutamina empírica, normalmente, ela atrapalha o paciente mais do que ajuda. Porque, normalmente, o choque séptico, o choque vasoplégico, ele piora com a dobutamina, tá? Ele piora com o inotrópico por vários motivos, tá? Principalmente porque, por essa lógica que a gente está trazendo, o choque séptico, o paciente está com o coração normal, ele está com a função cardíaca normal, o débito cardíaco dele, inclusive, está aumentado, tá? Então, evitar colocar dobutamina empírica no hospital que você tem eco, tá? Que dá para você olhar o coração. Mas acontece também da gente pegar choque cardiogênico que não tinha história clínica sugestiva e às vezes tá? Por isso que todo choque ele tem que ser avaliado com eco beira-leito, tá? A gente vai já comentar aqui sobre eco beira-leito. Então, o paciente pode ter também turgência de jugulares, né, com congestão pulmonar. A turgência de jugular sem congestão pulmonar pode ser no infarto de ventrículo direito ou então num choque obstrutivo. A gente acabou de falar aí atrás do choque obstrutivo, dá uma turgência de jugular sem congestão pulmonar, tá? Mas o infarto de VD também pode fazer congestão pulmonar, fazer estase de jugular e choque sem congestão pulmonar. O ictus do paciente pode estar desviado, né? Você vai encontrar B3 na ausculta, né, do paciente. Hepatomegalia pode ter, o paciente pode ter edema de membro inferior também. Vale ressaltar aqui, no choque cardiogênico agudo, né, um paciente que faz uma miocardite aguda, por exemplo, se ele não tinha insuficiência cardíaca crônica, ele não vai fazer edema de membro inferior, tá? O paciente que tem insuficiência cardíaca mais crônica, ele tem edema de membro inferior. O paciente está fazendo uma insuficiência cardíaca aguda, que não é crônica agudizada, normalmente ele vai se apresentar sem edema de membro inferior, tá? Isso é importante de ver. Ele às vezes não vai ter derrame cavitário nenhum, não vai ter edema de nada, tá? A BRAD e a taquiarritmia, elas podem ser causa de choque, isso é bom ressaltar. Então, às vezes, o paciente faz um choque por uma taquicardiomiopatía ou por uma taquiarritmia, por exemplo. Então, uma taquicardia ventricular, ataque supra, FA de alta resposta, tá, de muito alta resposta, e as bradicardias também, né? Então, bloqueio atrioventricular total, por exemplo, pode ser causa de choque. Para fazer o diagnóstico, né, o eco vai ter evidência de disfunção cardíaca e o índice cardíaco do paciente vai estar reduzido, tá? Então, tem indicação de usar inotrópico para o paciente que tem o choque cardiogênico, certo? Trazendo um exemplo aqui, ó, tem um exemplo de um protocolo, tá, que chama protocolo RUSH, para a gente ver a causa do choque no paciente. O paciente que apresenta-se numa sala de emergência com um choque novo, você pode ver
o tipo do choque através do ultrassom, usando esse protocolo aqui, que chama protocolo RUSH, tá? RUSH é de Rapid Ultrasound for Shock and Hypotension, que é ultrassom rápido para o paciente com choque e hipotensão, tá? Ele tem dois caminhos principais aqui, esse HiMAP e esses componentes aqui, né, pump, tanks e pipes. Você pode seguir um dos dois, eu acho difícil, os dois não se juntam. Eu fiz uma tabela que para mim é mais fácil, que está juntando os dois aí, por exemplo, tá? Então, para a gente ver aqui, ó, a gente tem aqui, né, na vertical aqui, choque distributivo, choque hipovolêmico, choque cardiogênico e choque obstrutivo, tá? A gente vai olhar o coração, vai fazer uma janela cardíaca, né? Então, fazendo a janela cardíaca, a gente vai ver no choque distributivo a contratilidade normal, no choque hipovolêmico, contratilidade normal, no choque cardiogênico, a gente vai ver a disfunção contrátil, disfunção de válvula ou obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo. No choque obstrutivo, na janela cardíaca, a gente pode ver um tamponamento cardíaco, né? Ou pode ver um aumento do ventrículo direito, e aí dá o diagnóstico de TEP, tá? Assim a gente foi para a janela cardíaca. Depois a gente vem aqui para a janela, a gente faz uma janela subchifoide, né? Para olhar a veia cava, vai ver o espaço de Morrison, que é o espaço hepato-renal, para ver se tem líquido livre, e os pulmões, tá? E o que é que a gente vai ver aqui nessa segunda etapa? O choque distributivo, ele vai ter uma veia cava normal ou pequena, tá? Vai ter o pulmão padrão A, que é um pulmão seco. No choque hipovolêmico, a veia cava também é pequena, o pulmão também padrão A, que é um pulmão seco. A gente pode encontrar sangue abdominal, né, sangue livre no abdômen, porque pode ser um choque hemorrágico, né? E a gente pode encontrar também um hemotórax, né, porque pode ser um choque hemorrágico para o tórax. Se for um choque cardiogênico, a gente pode encontrar a veia cava grande, pode encontrar um pulmão padrão B, que é um pulmão congesto, tá? E pode encontrar derrame pleural e ascite também, se o paciente já for um paciente cardiopata crônico, se já tiver derrame cavitário, tá? No choque obstrutivo, a gente vai ver também a veia cava grande, vai ver o pulmão padrão A, né, no choque obstrutivo, ele não tem porquê. No padrão B, a gente está mais aqui no cardiogênico, no congestivo, e a gente pode encontrar pneumotórax aqui nos pulmões do paciente com choque obstrutivo. Aí depois a gente vem para a aorta. Essa última janela aqui é só a aorta. Então esse protocolo coloca também para a pessoa olhar, seguir esse vaso grande aqui que é a aorta e ver se o paciente tem ruptura da aorta. Então aqui é só para o hipovolêmico mesmo que vai aparecer ruptura da aorta. Esse é um exemplo de protocolo, tá? Que é o protocolo Rush, tem vários outros, tá? Tem o protocolo Falls, tem protocolo japonês, tem vários protocolos para avaliação de choque no paciente com ultrassom. O ideal é que todo paciente com choque ele seja visto com ultrassom, tá? Vou botar um outro artigo aqui, por exemplo. Essa é uma revisão de fluidoterapia no paciente crítico, tá? Ele traz aqui em cima ó, as várias causas de choque, né? Então, choque distributivo, choque hipovolêmico. Esse artigo é agora de 2019, 2018, tá? Uma revisão. Então, choque distributivo, choque hipovolêmico, choque cardiogênico, choque obstrutivo. Aqui ele traz as causas, né? Que a gente já falou agora, todas. E ele traz as características que a gente vai encontrar aqui nesses tipos de choque, tá? Então, choque distributivo hipovolêmico, no início, a gente vai encontrar hipovolemia, né? Então, as veias do pescoço colapsadas, o ecocardiograma encontra um coração vazio, veia cava colapsando, normal, e um coração hiperdinâmico, com boa função, tá? No choque cardiogênico obstrutivo, já vai encontrar um paciente ou hipovolêmico ou normovolêmico, né? Então, veias do pescoço distendidas, o ecocardiograma pode mostrar efusão pericárdica ou efusão pleural, pode mostrar tamponamento cardíaco também, né? Dilatação do ventrículo direito, edema pulmonar. Então, isso aqui são as características que um artigo de revisão, aí, por exemplo, de medicina intensiva, indica que você procure, tá? Não é diferente do que eu estou falando, para vocês verem que está mais ou menos na mesma linha, tá? E aí ele traz, né, que o acesso da estabilidade hemodinâmica, tá? Só para revisar um pouco do que a gente estava falando. Então, o paciente que está com a causa de disfunção circulatória, né, que está com a pressão hipotenso e mal perfundido, esse paciente ele pode receber no início aí cristalóide, ele pode receber soro fisiológico Ringer para poder restaurar a volemia. Depois que o paciente vai ser estabilizado, a gente vai descalonar isso aí e vai para entrar para outras terapias aqui. Isso aqui não é o objetivo da aula, mas só para mostrar esse fluxograma do choque que ele trouxe aí nesse outro artigo. Tá? O objetivo dessa aula principal é a gente estabelecer as causas principais de choque, tá? Falar das principais causas, de como é que a gente diferencia elas
Por que isso é importante? Porque a primeira coisa mais importante aqui da discussão é saber reconhecer um paciente que está mal perfundido, tá? Que ele está com desbalanço de DO2 e VO2. A gente vai reconhecer através daqueles sinais clínicos ali que a gente indicou, tá? O paciente que ele está com desbalanço de DO2 e VO2, tá? Que ele está mal perfundido, ele tem que ser a gente tem que correr para otimizar a perfusão do paciente. E como é que a gente vai otimizar a perfusão do paciente? Primeiro, a gente tem que descobrir onde é que está o problema, né? Qual é o tipo de choque? Primeiro, descobrir qual é o tipo de choque. Sabendo o tipo de choque, eu vou saber qual é o componente do débito cardíaco que eu vou conseguir mexer para aumentar o DO2 do meu paciente, tá? O meu objetivo no choque é restaurar a perfusão através do aumento do DO2, né? Que é a oferta de oxigênio. Como é que eu vou aumentar a oferta de oxigênio se eu não sei onde é que está o problema, tá? Então, como tudo na medicina, primeiro tem que ser feito o diagnóstico, tá? Você tem que examinar o paciente inteiro, fazer história clínica boa e fazer ultrassom beira-leito e fazer esses exames que a gente indicou aqui, por exemplo, né? Gasometria arterial, diferença vênula arterial de CO2, a saturação venosa central, você pode usar vários parâmetros desses, mas principalmente o lactato e o tempo de enchimento capilar e esse exame físico e ultrassonográfico para identificar onde é que está o problema, qual tipo de choque é que o paciente tem, tá? A partir daí você pode identificar o que é que você vai fazer para poder melhorar o DO2 do paciente. Não adianta, por exemplo, você querer melhorar a contratilidade de um choque vasoplégico, porque o problema não é contratilidade, tá? Então não adianta eu pegar um paciente séptico e querer no início do choque séptico colocar dobutamina. Não tem necessidade do paciente aumentar a contratilidade cardíaca, a contratilidade está bem, tá? A gente tem que otimizar nesse paciente melhorar a pré-carga dele, principalmente, tá? Como é que eu melhoro a pré-carga do paciente com choque séptico? Tratando a sepse, tá? Porque se eu tratar a sepse, né, se eu colocar antibiótico, corticoide, se precisar, se o paciente não otimizar a perfusão, se eu colocar, tratar a sepse, a inflamação, eu vou melhorar o adoecimento da circulação, né, que é onde está o problema, e volume, tá? Se eu der volume para o meu paciente em choque séptico, eu vou melhorar o retorno venoso dele, vou melhorar a pré-carga. Melhorando a pré-carga nesse início de choque, eu vou conseguir aumentar o débito cardíaco. Tá? E aumentando o débito cardíaco, eu vou melhorar o meu DO2, certo? Que é a minha oferta de oxigênio. Outro exemplo aqui é o paciente que está com um choque obstrutivo. Tá? Se ele está com choque obstrutivo, eu tenho que reduzir a minha pós-carga. Reduzindo a minha pós-carga, eu vou aumentar meu débito cardíaco e eu vou melhorar a minha oferta de oxigênio. Não adianta eu fazer volume, dar antibiótico, fazer um monte de coisa num paciente que está com pneumotórax hipertensivo, ou que está com tamponamento cardíaco, ou que está com TEP, tá? No TEP eu até posso melhorar, até posso dar inotrópico também, até posso fazer volume a depender, mas para isso, para você decidir essas coisas, se vai botar inotrópico, se vai fazer volume, se não vai mais fazer volume, o que é que vai fazer com o paciente, precisa de um diagnóstico correto, precisa de uma avaliação global bem feita para você compreender em que momento da hemodinâmica o paciente está. E isso deve ser feito todo dia, a cada período. Tá? O paciente que entrou lá 3 dias atrás, hoje já é outro paciente. Não adianta eu achar que o coração do paciente está igual estava 3 dias atrás. Tá? Isso é diferente, muda a cada dia. O paciente pode abrir com um choque e depois ele ter outro. Tá? Um paciente pode entrar com sepse e 3 dias depois ele fazer um tacote súbito, fazer um ataque, uma miocardiopatia por estresse e fazer um choque cardiogênico também. Tá? Então, isso que é o principal da aula de hoje, é fazer esse diagnóstico de qual tipo de choque a gente está vendo. Tá? Vale a pena também ressaltar essa parte do conteúdo arterial de oxigênio. Muitas vezes a gente tem que, inclusive, transfundir o paciente em choque, porque ele está com hemoglobina baixa, e a melhora da hemoglobina também ajuda na oferta de oxigênio. Tá? Então, se eu estou com um paciente chocado, está lá com hemoglobina de 6,5, 7, às vezes, se eu não estou conseguindo otimizar a perfusão, vale a pena transfundir o paciente. Isso vai ajudar na otimização perfusional também. Tá? Então, os 2 principais slides da aula são esse aqui e esse aqui. Tá? Então, beleza, eu vou parar a gravação aqui.